Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Aprendiz de Escritor, e hoje nós vamos receber aquele que talvez de dentro da jornada foi o que mais zoou na jornada, o que mais ficou, como é que eu vou dizer, conhecido na jornada, na live de lançamento também, por ter feito a maior graça possível. O pessoal tem sentido essa falta, mas não vou apresentar, vou deixar para a nossa co-host. A gente entrou de férias, né? Entramos em ato aí por um tempo para a gente recuperar as energias de final de ano e agora estamos voltando com tudo para trazer novos escritores para vocês, né, Jaque? Exatamente. Uma pausinha aí merecida, né? Porque a gente não é de ferro, a gente escreve sobre super-heróis, mas eles também precisam de um tempo de vez em quando, né? Verdade. Bom, já partindo para a apresentação do nosso convidado, nosso autor especial, a famosa voz que narra as histórias mais inusitadas, histórias criadas em 15 minutos, na pressão das atividades, dos encontros, criador de um mundo incrível e uma história cheia de mistérios. O nosso papo hoje vai ser com o autor do one shot O Coração de Aço. Caramba, eu tô tendo que um pouquinho, são muitas ideias. É porque realmente, hoje, para vir aqui conversar com ele, eu até reli a história e eu tô aqui, tipo, um misto de muitas energias, porque é muito boa a história. Inclusive, é um dos campeões da jornada, tem essa história publicada aqui no livro da jornada. E, sem mais delongas, o nosso convidado é Giovanni. E aí, como é que anda esse coração de escritor? Tava um pouco desfocado uns tempos por conta da faculdade, mas recentemente eu voltei a dar uma escrita. Sabe como é? De vez em quando as ideias vão viajando assim pela cabeça. E eu também teve assim como a Sensei teve o hiatus dela, eu também tive um hiato do Coração de Aço que eu quis dar uma pausa para ler outras coisas, expandir um pouco mais meu conhecimento, minha área. Eu estava trabalhando numa uma outra que não seria one shot, seria algo mais completo mesmo, que em breve eu acho que eu vou começar a publicar. Era uma outra coisa alternativa, mas as ideias para o Coração de Aço já estão começando a voltar e quem sabe em breve vai estar de volta também. E é interessante isso que realmente, às vezes, quando a gente fica muito tempo pensando num projeto, parar um pouco e olhar outras coisas antes de continuá-lo, eu acho que é válido, né? Quando você entende por que você está parando. É a mesma coisa comigo com a Máscara de um Anjo. Eu dei uma pausa porque eu sabia que eu precisava estudar outras coisas para eu fazer a continuação. E agora eu já tenho os 2 últimos livros já prontinhos na mente. Só botar agora no planejamento no papel e colocar para jogo. Como ele foi um dos campeões, só para mostrar a ilustração Adoro essa do Jack Murasaki, né? Conta um pouquinho pra gente, só de introdução, do que foi essa história do que você fez aqui no Contos de Aprendiz de Escritor, O Coração de Aço, da onde surgiu, um pouco do que é, né? E depois como surgiu. No caso, um resuminho. Um resumo. Pô, Sem spoiler, óbvio. É um mundo meio próprio, com várias inspirações no nosso real. Inclusive tem as equivalências dos países, tudo mais, em que nesse mundo a sociedade se desenvolveu não tecnologicamente, mas fisicamente, acho que é essa a forma certa de dizer. Tipo, por que a gente se evoluiu? Eu pensei assim na criação do Coração de Aço, eu estava pensando, por que a gente desenvolveu a tecnologia? Foi para facilitar as coisas do dia a dia, a vida e tudo mais. E uma coisa que evoluiu muito por causa, tipo assim, da tecnologia veio muito disso, foram das guerras. E eu pensei, as pessoas criaram armas para as guerras para ter vantagem umas contra as outras. Mas e se elas não precisassem dessa vantagem tecnológica e sim elas já tivessem uma vantagem física? E foi aí que eu pensei de ter essa outra árvore evolutiva em que as pessoas evoluíram com habilidades e elas foram se separando em países. Nações, cada questão de facções. Cada uma, pessoas de lá têm habilidades específicas. Por exemplo, na facção da velocidade, todas as pessoas nascem lá
do DNA nascem com super velocidade. E tem vários níveis, várias variações. Por aí vai, cada nação sendo dessa forma, com várias e várias nações. E o protagonista, o Jack, nasceu na facção da ilusão, em que esse é o dom dele, ele consegue criar ilusões. E aí, ok, esse é o plano de fundo da história, né? Mas a história em si conta a história do Jack, que teve um certo drama familiar, não vou contar, vou deixar quem quiser ler. E ele voltou de uma longa viagem para rever a irmã dele, e ele descobre que tem coisas acontecendo quando ele vai também rever um grupo de amigos dele. Ele se depara com situações problemáticas, figuras misteriosas e... aqui rapidinho, que eu vou só deixar encostado aqui para se depara com pessoas misteriosas e situações em que ele tem que fazer o que ele acha que ele tem que fazer, que é o certo, que é ajudar os outros. Nossa, teve umas reviravoltas na história, né? Que eu lembro que quando eu li a primeira vez, assim, teve umas duas ali que até me pegou de surpresa. Também, óbvio que eu não vou contar, mas tem um episódio do Leitura Crítica que eu falo, que eu leio um pouco dessa história e falo um pouquinho sobre, e quem quiser ler, eu vou deixar linkada no card aqui em algum lugar. Mas é legal você falar, por exemplo, sobre a base do seu universo, né? De você ter pensado no nosso e ter pensado em vários ICs até você chegar no que você realmente quis fazer, né? Porque eu acho que isso é legal para exemplificar que muita coisa do que o escritor faz, a gente não precisa necessariamente inventar do absoluto nada, né? Que tem muita gente que pensa assim, a gente pode pegar como base, e eu acho que o grande jogo é justamente brincar com esses ICs e a gente começar a chegar nos resultados que a gente quer, né? Se você for parar para pensar, toda a história nasce num e se. Por exemplo, Percy Jackson. O e se Poseidon tivesse um filho? Senhor dos Anéis. E se... Você é fãzaço de Percy Jackson, né? Isso eu lembro. Eu não canso de falar, não dá. Eu cresci com várias outras. Vamos ver. Não vou pegar óbvio, não. Deixa eu pensar num bem diferente aqui. Tanto faz, pode ser óbvio. E eu só falei de Percy Jackson porque eu lembro que na jornada você falava bastante deles como exemplo, né? É a minha inspiração, é o meu autor Sim. favorito. Então, é normal falar bastante. E ele até te inspirou em alguma coisa para dentro dessa história específica? Tem um personagem que foi inspirado em um de Percy Jackson, que é o Sam. Ele tem inspiração em outro personagem que o Rick escreveu. Deixa eu pensar. De resto, acho que não teve muito mais inspiração, a não ser o estilo de escrita, que eu acho fenomenal na segunda saga dele, que ele escreveu, tipo... cada capítulo era um dos principais, assim, de forma diferente. Tinha o protagonista, mas eles iam trocando assim, a visão com base nos capítulos, e eu achei sensacional. Como eu tive o Reatos, eu ainda não escrevi do ponto de vista dos outros personagens, e isso é até um pouco difícil. Quando eu fui tentar continuar, não é fácil. Não é, por isso que na jornada, quando vocês falam assim, eu queria fazer cada capítulo de personagem, eu falo, gente, não comece fazendo assim, porque isso não é fácil de fazer. Então, isso foi algo que eu percebi quando, tipo assim, quando eu decidi dar esse tempo, eu fui escrever uma outra história que é sobre, tipo assim, eu deixei o original de lado. A outra história é uma história, por exemplo, de RPG sobre um barco, com todo um fundo medieval e tudo mais. E eu percebi, nossa, tipo, escrever o comum é tão mais simples. Eu fui ler de novo o que eu estava fazendo com o Coração de Aço, e eu percebi que as minhas ideias eram muito cabulosas, e eu percebi o que eu podia ter feito melhor naquela época. Mas não que eu me arrependo agora. Sim, eu acho que ficou bom e dá para eu tirar coisa boa disso. não, Sim, eu posso até reescrever, né? Quem sabe? Exato. E assim, o que eu acho legal de você falar isso agora é porque
Eu lembro que na época, até para tirar certas coisas, ou para eu falar que algumas outras coisas tinham que ser meio que encurtadas, você, mas eu não quero encurtar, não sei o quê. Aí é legal agora que você vê com o amadurecimento que o que eu falava era com razão, né? Porque senão vocês iam acabar se embolando. Fala, Jaque. E eu acho assim, com o que está trazendo aqui, a gente está conversando agora, são dois pontos importantes para quem quer seguir essa jornada de escritor, quer criar histórias. É exatamente isso. As histórias não nascem do absoluto zero. Você deu para ver perfeitamente o tanto de referência que ele tem. Tipo, mas são coisas que às vezes a gente fala referência, o pessoal acha que a gente tem que ficar lendo coisas que muito além que a gente não. A gente pode sim se aventurar em coisas novas, mas as referências às vezes estão naquilo que a gente já está lendo, naquilo que a gente está consumindo. E, inconscientemente, às vezes, elas aparecem naquilo que a gente cria, naquilo que a gente faz. Então, para você ver que, como que é importante essas referências e saber que, cara, não fica com medo de escrever e achar que a sua história vai ser igual a de fulano, ciclano lá do outro lado do país. São referências. Por mais que as ideias são parecidas, cada um constrói ela de um jeito. E esse jeito de construir é legal, justamente nisso que ele falou, tipo, quando eu escrevi o one shot, na época, eu escrevi com essas ideias. Hoje, praticando mais, escrevendo outras coisas, eu vejo que, poxa, aqui eu podia fazer diferente, podia trabalhar de outro jeito. E é isso, é prática. Não é você sentar e no seu primeiro livro, na sua primeira história, você já está bombando o best-seller, hoje está escrevendo super bem. É com o tempo, é com a prática. E a gente vê isso sempre. Mesmo quem já está escrevendo há algum tempo, quando você dá essas pausas, e é até legal que aqui está sendo uma conversa que acho que está todo mundo meio que na mesma vibe, né? Eu também precisei fazer essa pausa depois da última história que eu publiquei, e foi nessa pausa, e tentando escrever uma coisa totalmente diferente, que você começa a enxergar, aqui eu posso melhorar, isso aqui tá legal, e eu posso manter, ou eu posso evoluir, então, é isso que é o legal. Você está sempre treinando. E você vai acabar criando histórias mais incríveis, uma mais épicas que a outra, né? É verdade. E é importante esse treino, porque sem treino você não consegue para frente. E por isso que eu falo sempre lá na jornada da questão do one shot, né? O que é importante? Apesar de ser uma história curta, é o primeiro contato que vocês, como escritores, começam a ter justamente com essa estrutura mais narrativa, mais planejamento, etc. É tipo, é para botar vocês no pezinho no mundo, né? No mundo da escrita. E depois vocês começam a conseguir escrever outras coisas, e com base nisso vocês começam a ver tipo, vai abrindo a mente, né? E aí, Giovanni, você fala pra gente aqui. Eu sou do time que chegou na jornada com uma história gigante, achando que eu ia fazer super histórias daquilo, né? E aí, quando você se depara com, faça uma história de até 10 mil palavras. Cara, como é que eu vou escolher que parte da história, o que eu vou contar em 10 mil palavras? Tipo, tem muito mais que isso, né? Como é que você passou por isso também? Então, uma coisa que eu percebi, eu também tô ajudando uma amiga que também tá começando na escrita, e foi algo que eu me vi nela, tipo, como eu era antes, que escritor iniciante quer muito, tem muita ideia, como é que é a palavra? Tinha uma palavra específica. Calma. Égua. Enfim, tem ideias muito grandiosas. A gente tem... megalomaníacas, isso. A gente já começa achando que vai fazer uma super saga de Harry Potter. A gente vai levar Harry Potter. Então, acho que o mais difícil para para alguém que começa na escrita é começar do começo, começar pequeno. Exato. Porque a gente quer escrever pra caramba, quer fazer um monte de coisa. E o outro detalhe que eu percebi também, falando com essa amiga, é que às vezes é difícil a pessoa se encontrar no que ela quer escrever. Por exemplo, ela tá escrevendo várias mini continhos assim, ela tem um de terror, de detetive, outro é um romance, outro não sei o que, eu falo, olha, minha querida, o que eu falei para ela? Pegue escritores assim, os famosões, por exemplo, Rick, a D.K., embora seja meio chata. Stephen King também. Stephen King. Eu falei, o que eles têm em comum? Aí eles escrevem muito? Não. O que eles têm em comum com
a ver com os leitores. Ela pensando assim, pensando, eu falei, eles escrevem uma coisa. Eles escrevem sobre um tema, sobre uma coisa que eles pegaram, leram, foram atrás de saber, aprofundaram, Viraram especialistas naquilo. criaram uma base de fãs bem sólida nesse tema que eles coisaram. Então, acho que uma grande dificuldade nos iniciantes que é importante você se atentar é você decidir sobre o que você quer escrever. Boa, Giovanni, boa. E assim, eu como professora, eu até instigo a quem está iniciando, até pode testar outros gêneros, né? Até para você justamente saber. Mas eu acho que é tudo de fato você pensar que é um teste. Mas é isso que você falou, assim. Até mesmo o caso da J.K. Ela tentou escrever outra coisa, ela tentou escrever um romance policial com pseudônimo e tal, e não foi para frente, entendeu? Não foi muito para frente. E aí ela voltou para escrever Animais Fantásticos, para escrever outras coisas dentro do mesmo universo que ela já tinha criado, né? Porque aquilo, ela já tinha criado a base de fãs, ela já tinha criado um nome ali dentro. Significa que o autor sempre vai ficar preso ali? Não, né? Mas para você sair, é mais difícil se você for querer criar alguma coisa muito diferente, né? Eu acho que alguma coisa tem que ter pelo menos uma interseção com aquele tema que você já fazia antes, né? Então, eu acho que às vezes nem só a questão do tema em si, por exemplo, eu escrevi essa história própria, eu estou escrevendo outra de aventura medieval. Mas eu acho que se você não quiser, tipo, se distanciar muito, você pode pegar não o mesmo tema, mas tipo, o mesmo estilo. Por exemplo, você está escrevendo uma aventura e você pode escrever uma outra aventura sobre um outro tema. Mas se você fizer semelhante à forma que você escreveu, isso vai criar um aproximamento assim da galera que lê. Não, Eles isso não vão tá achar certo. tão estranho. Quando eu falei em tema, era justamente tipo estilo, Sim, né? sim. Você tem pelo menos um estilo ali e que você tem essa mesma base de estilos para histórias diferentes que você quer escrever. E é até legal, porque assim, você percebe que por mais que você, vamos lá, usando as palavras que a gente usou, você muda o tema, mexe em algumas características da história, o por trás, o entrelinhas, é ainda o estilo do escritor sendo impresso ali. Continuando com a nossa cultura de mencionar outros aprendizes aqui, outros escritores nossos, a Stephanie. Alguém imagina a Stephanie com uma história fofinha de amor, de casal, essas coisas? Sem tragédia? Sem tragédia, sem ninguém morrer. Ou o João Paulo escrevendo algo que não seja tão filosófico. São características do escritor. E é legal, tipo, sim, você testar vários tipos de texto, de gênero, no começo é importante, como a gente falou. Porque você vai se conhecendo como escritor. Mas é legal você entender essa característica, esse estilo, e dentro dele você imprimir ali o que você conseguir. Né? Lógico, se você tem um estilo mais dark, essa coisa de vou botar todos os personagens, dá para encaixar todos os gêneros. Aí você vai se encontrando e vai construindo ali, vai imprimindo a sua escrita, a sua arte, né? Eu tentei escrever um terror, vocês acreditam? Jura? Como Uma... foi essa experiência? Eu gostei, mas chegou um momento em que eu travei. Tanto é que, assim, eu fui escrevendo terror parecido, assim, com o Coração de Aço, no sentido de tinham umas crianças numa casa e tinham várias crianças, assim. E eu tentei fazer a mesma coisa. Tem uma criança mais séria, tem duas que são mais piadistas, o meu modelo. Só que ia chegar um momento em que tava bacana, tava assim, tenso, não sei o quê. Mas eu ia pensar, pô, eu ia querer levar isso aqui para outro nível, eu ia querer abrir um portal, eu ia querer fazer um Coraline da vida, fazer um negócio que não ia dar certo. Ia para fantasia, ia acabar indo para aventura e fantasia da mesma forma. É um negócio que não sai da gente, né? Aí tá engavetado, pode voltar, mas de outra forma, talvez. Quem sabe não voltam a lá Coraline ou Tim Burton, como você Nossa, falou. eu tinha certeza que ia virar uma Alice dos Países das Maravilhas, com várias crianças. Então, assim, não é isso que eu quero. Ou o orfanato para crianças peculiares da senhora Peregrine. Isso, o próprio autor não consegue fugir do que ele sabe fazer.
Exato. Isso é legal. Mas, assim, é um ponto que é interessante para a gente colocar aqui, que você puxou isso quando falou das dificuldades dos autores iniciantes, né? E uma pergunta que eu escuto muito de autores iniciantes é isso: como eu descubro o meu estilo literário? Acho que é uma coisa que você descobre no movimento, você descobre fazendo. Escrevendo, assim, não adianta você ficar parado esperando descobrir o seu estilo para escrever. Você tem que começar a escrever para depois. Parece, é um óbvio, mas que às vezes a gente não quer, que a gente não quer aceitar. O que você aprende parado? Absolutamente nada. Nada. Se você quer aprender a andar, sei lá, de moto, de carro, de bicicleta, você tem que entrar dentro, você precisa andar. Se você... Ser escritor é uma carreira como qualquer outra. Se você quer desenvolver dentro, se você quer ser um bom escritor, você precisa treinar, praticar e estudar como qualquer outra carreira, né? Mesmo que, mas eu não vou ser escritor profissional, eu quero escrever só por hobby. Ainda assim, você acaba indo atrás para você desenvolver, para você entender, se conhecer como escritor, entender técnicas, você vai acabar entrando nesse mundo. Então, assim, é uma carreira como qualquer outra. Você vai estudar e você é no movimento, é na prática, no estágio, e depois, durante todo o processo de escrita, durante a sua jornada, você vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais. Afinal, ninguém também nasceu sabendo. E algo bem... Desculpa interromper. Quer continuar falando? Desculpa. Não, de boa, já também. É que é algo bem... Eu acho muito legal que é algo bem intuitivo, que você vai perceber em algum momento. Por exemplo, você vai tentar escrever várias coisas, você vai olhar para elas, você vai ver o que tem em comum, e aí que você vai pensar, vai dar um clique na sua cabeça. Caramba, é isso aqui, né, que eu escrevo. Por mais que inconscientemente eu me guio para isso. Isso é algo bem satisfatório, assim, quando você percebe. Exatamente. É muito satisfatório e é muito louco. Porque, assim, eu tô saindo de uma fase de desconexão de tudo, né? Mas aí eu não parei de ir atrás, de escrever. Se não conseguir escrever, pelo menos eu estava bolando as ideias. E aí, depois de algumas histórias escritas, eu fiquei nessa vibe. Eu tô olhando para a história que eu tô escrevendo, eu tô... Jack, isso aqui encaixa? É isso aqui que você escreve? A sua alma tá aqui? Será que isso aqui tá... E é legal que conforme você vai praticando e você vai escrevendo, você vai tendo maturidade para enxergar melhor aquilo que você está fazendo, as histórias que você está fazendo. E é só essa maturidade de entender se a história tá legal ou se não tá, se aquela cena você deixa ou deleta, se aquele gênero você vai conseguir escrever ou não, que nem eu estava falando, eu tentei fazer um terror, mas eu travei. E aí você entendeu o porquê. É com a prática que essa maturidade aparece e ela vai melhorando, e você vai entendendo e melhorando o seu trabalho. Isso é fantástico. É doido e fantástico quando você enxerga esse tipo de coisa. Exatamente. É muito legal ver vocês amadurecendo, né? Eu tô aqui babando com vocês conversando, tipo, porque começam lá na jornada muito, eu vou escrever uma saga. O Giovanni, então, uma vez na última conversa que a gente teve, ele falou assim, 1 hora, só da base do universo dele, porque tinha isso assim. Eu falei, então, você precisa planejar isso com calma, escrever com calma, ter um pouco mais de experiência até para conseguir escrever uma coisa boa, né? E eu acho livro de cada vez. Um livro de cada vez, é isso aí, um passo de cada vez, um livro por vez, para ganhar maturidade. E eu falo isso não é desacreditando do aluno, nem nada disso, é porque eu já passei por isso também, e eu entendo que, como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, a gente começa primeiro aos poucos, para depois ganhar experiência e escrever coisas mais complexas, né? Porque senão acaba... Tem muitos... Buscando no nosso exemplo desse universo otaku, tem vários animes que o autor acabou sendo publicado sem ter a obra terminada, e aí no meio do caminho fez umas cagadas na obra, e aí quando foi adaptado, né? Quando foi adaptado, no meio do mangá fez errado, no anime queria adaptar e o mangá fica diferente do anime, porque, já que vai adaptar para o anime, ele sempre pede para fazer uns ajustes, porque ele vê, né? Já passou e vê que precisa de uma mudança. Né? É igual. Eu acho que em tudo você acaba enxergando isso. Quantas séries a gente não tem que você percebe que, tipo, segunda, terceira, quarta temporada, quinta temporada, já tá enchendo linguiça, não? Legal.
é uma coisa que vai aprendendo com o tempo. Você vai criando vai amadurecendo e entendendo o que dá e o que não dá certo, né? E aí é na prática, é você fazendo que você vai aprendendo e vai ajustando. Não é aquela coisa, eu fiz, eu olho, não tá legal, coloco na gaveta. Eu não sei se a minha ideia de não tá legal realmente não tá legal. Às vezes eu pego aquela história e publico e aparece, sei lá, 5, 6 pessoas falando, cara, a sua ideia tá fantástica. E aí você entende que, na verdade, era bom. Então você tem que fazer, você tem que praticar e você tem que pôr a prova, você tem que pôr ali para tentar. Exatamente. Peraí, meu irmão. O irmão do Giovanni reclamando. Pelo amor de Deus, eu só escutei isso. Um detalhe legal que eu até tinha anotado aqui, que eu acho isso super bacana, essa questão de você entender esses caminhos e esses detalhes que você vai colocando nas histórias e que vai agarrando o seu leitor. Os inícios de história. Cara, você pega a história do Giovanni para ler, tipo, você já tá ali, primeiro parágrafo e tal, de repente tá falando alguma coisa sobre o pai ter morrido. Gente, é o começo, espero que não seja um grande spoiler. Se vocês quiserem entender, o resto vai lá, né? E aí você tá naquele nuance, ele falando das guerras, um pouquinho ali do ambiente, e daí ele fala sobre o pai, que o pai não tá mais ali, que morreu, e de repente ele só solta não, eu matei o meu pai. Logo no começo, você joga na cara do leitor assim, então. Você é obrigado a parar uns 2 minutos olhando para aquela frase curtazinha ali na sua cara e tipo, ok. O que nós temos aqui, ok. Eu acho isso super legal. Tipo, e é uma ideia que agora, quando você faz, você vê que funciona, você fala, por que todo mundo não faz? Não dá esses inícios assim de impacto, e acaba segurando o leitor, né? É legal, mas é difícil. Eu acho começar o livro difícil, porque eu tava pensando muito. Será que essa é uma informação que eu já revelo de cara? Será que eu mostro no flashback? Será que eu... Isso aqui daí ficava aquele negócio. Que gancho que eu vou usar então? Porque esse é um gancho que funciona, tipo, bem... É legal você revelar uma baita informação de cara, mas não é só revelar uma baita informação de cara. Por exemplo, essa cena, eu podia falar um negócio assim, porque não tinha um texto assim atrás para você se perguntar muita coisa, mas ao mesmo tempo é uma informação que você pega assim, em qualquer contexto que você pega e fala essa frase, a pessoa fica, o quê? Não é uma coisa muito simples, né? É como se fosse uma corda te amarrando na história, te forçando a ficar até o final, porque você quer entender o porquê disso. E isso é legal, né? Isso é fantástico. Exato. E o gancho ali desse início foi bom, porque era um momento que ele estava voltando para casa, que ele estava reencontrando a irmã, né? Que ele, de fato, relembrando o momento, né? Então tinha uma deixa boa, só que ele joga isso e sai correndo, porque no restante da história a gente nem sabe o que aconteceu de fato. Verdade. Isso é uma verdade. Se ele é uma pessoa ruim, se ele é bom. A gente vai meio que vivenciando aquilo dali, mas a gente não sabe nesse one shot em si o que aconteceu, como que isso aconteceu e tal. Ainda fica esse mistério no ar, né? Mas a gente acaba sendo envolvido em outros e meio que esse fica, né, tipo, a gente ainda fica esperando alguma coisa, mas a gente acaba se distraindo com os outros que acontece, né, que acabam aparecendo, e eu acho que por isso que vai um pegando o outro, né, o tempo todo tem alguma coisa para fisgar o leitor. Sempre tem algum detalhezinho ali para você ficar encasquetado, e cara, como assim? Calma, detalhezinho. Esses detalhes e essas marcações da cena que vão ajudando a você ficar cada vez mais dentro da história. Tudo alinhado com o estilo de narrativa ali, né? Que você vai lendo é como se você estivesse ali do lado, ali, vivendo também. Por exemplo, uma das primeiras... Vou tentar pegar só as primeiras cenas para não dar muita letra. Mas a recepção da irmã, como eu, pelo menos, é como se eu fosse o próprio Jack. O nome é parecido, enfim. É verdade.
sendo recebido pela irmã, com os detalhes ali do personagem, o abraço, a lápis, você vai se envolvendo na história de uma maneira que naquele momento da leitura, você está ali, não existe mais nada além daquela história, e é ali que você está, e é ali A imersão. essa imersão é super legal. E você gosta de fazer, você até falou agora que você estava fazendo uma segunda história também com um grupo de crianças. Você gosta de fazer essa questão de grupos, né, de amigos? Talvez seja uma outra coisa também que você puxou que você pegou da inspiração de Percy Jackson, que você não tenha colocado, né, mas que lá também são grupos e tal. Eu acho que na terceira história, que é que eu estou escrevendo agora, isso é o pior. Conta um pouquinho sobre esse desafio, porque é desafiador. Você tem vários personagens juntos também, né? Tipo... Então, a terceira, você promete não brigar comigo? Vou tentar. Tá. A terceira, que de uns tempos para cá, eu comecei a jogar bastante RPG de mesa com o pessoal e tudo mais. E eu não sei se vocês já jogaram, que você conta a história lá com o pessoal, e às vezes você quer ou criar a sua história a partir disso, ou você pensa num rumo diferente para essa história. E eu criei lá a minha galerinha, os meus personagens, eu criei um mundinho para eles, toda uma narrativa, um contexto. Isso é uma coisa básica, criei um mundinho para os meus personagens, básica, assim, E que na minha ideia, eu queria contar, tipo, a história de cada um deles. Não sei se, tipo assim, não tô na fase de escrever, né? Eu não sei se cada um seria uma one-shot própria, se seria como se fosse um mini livro ou coisa assim, mas chuta quantos personagens são. Medo que depois iam se unir, Mas é só o grupo de amigos ou no geral? Não, iam ser... Nossa. 30 personagens, foi isso que eu ouvi? Não, falei nossa. Iam ser 3 grupos. Nossa. Assim, paralelo, sabe? Não no mesmo livro, mas, por exemplo, eu ia contar a história de 5, aí fazer uma história com eles. Depois outros, aí história com eles. 13 personagens. Entendi. Okay. 13... O problema não são 13 personagens, aí que vem a pergunta, é 13 personagens principais? Da história dele, sim. 13 personagens que você queria transformar em 13 protagonistas, isso é quase impossível. Pai do céu. Olha... Um vai roubar o protagonismo do outro, assim, com toda certeza. Calma. Mas é por isso que cada um ia ter... O tamanho dessa mente criativa. O tamanho da história também, para contar a história de 13 personagens, é uma saga. Não, calma aí, também não precisava ser uma baita história. Só, tipo assim, contar o que aconteceu com ele, o que fez ele ser ele. Por exemplo, vamos supor um livro de 300 páginas. Se em 30 eu contar a história de cada um, aí dá 10. Só que, assim, seria um livro só das histórias deles. Não seria, tipo, uma história envolvendo todos. Seria uma coletânea, né? Uma coletânea de vários contos. Algo assim. Então, por isso que eu ainda tô pensando como é que eu vou escrever isso. É verdade. Assim, eu acho que quando você tem vários personagens, e até quando você quer fazer isso, talvez o legal é que tenha, não talvez o tema, ou uma história em comum, e aí a vivência de cada um deles, né, pode, tipo, levar, junta da visão de todo mundo, digamos assim, né? Mas que também é complexo de fazer, assim. É que eu falo, quando você tem muitos personagens, você corre o risco de talvez deixá-los sem desenvolvimento, né, o suficiente, ou você acabar pulverizando demais a história, né? Quando você acaba tentando mostrar a visão de todo mundo. Sabe qual é o problema? Eu acho que eu tô fazendo o contrário. Porque, tipo assim, quando você tem um grupo, você conta o que tá acontecendo com eles, e no meio você vai botando os flashbacks, você vai contando a história de cada um. Não, eu tô começando com a história para depois juntar eles. Eu acho que isso é o mais difícil. Mas eu recomendo para que, se as pessoas quiserem escrever algo assim com vários personagens, não escrever assim como eu estou escrevendo. Não recomendo tanto assim. Mas escrever pelo menos na sua cabeça, se melhor no papel ou digital,
A história de A cada um para história do você ficar personagem. mais ampla. E você pensar, tá, eu tenho toda essa história dele pronta, onde que eu vou encaixá-la aqui? Isso Exato. sim eu recomendo. Não, Porque, isso eu querendo acho ou não, ótimo. isso ajuda, né? Porque você Sim. não começa ali do macro, de repente você tem um personagem e olha para ele, Fih, o que você está fazendo aqui? De onde você veio, o que você faz, o que você faz da vida, pelo menos você conhece aquele personagem que está entrando, mas ele não trabalha. Não, e outra coisa, eu só fico pensando de forma estratégica também, de publicação, né? Que aí eu já penso lá na frente. Porque assim, quando você tem uma promessa de uma grande história, é mais fácil você vender a história do que quando você tem uma coletânea de diversas histórias diferentes que talvez não se liguem entre si. Mas não é impossível, tá? Eu acho que é tudo jeito de você apresentar a história, né? O objetivo daquela coletânea em si, né? Talvez, assim. Eu acho que esse é o detalhe. Porque, querendo ou não, a gente está conversando aqui, né, por trás da cortina do escritor que está fazendo a sua história, né? Criando a sua história. Porque às vezes a gente olha os livros, a gente olha as histórias ali, a gente fala e a gente acha fácil, porque está tudo acontecendo. Só que a não ser aqui agora que a gente vai tendo mais experiência, mas a gente não enxerga o por trás. A gente não enxerga a pesquisa que o escritor fez, o planejamento que ele montou, aquelas várias páginas de ficha de personagem, que às vezes só o escritor sabe o que aconteceu com o personagem. Eu acho que daí a ideia é entender o objetivo que você quer com a história. Se você tem todas essas informações, pô, legal, você tem várias informações, você está construindo uma base legal para não deixar ninguém escapar. Agora é definir o objetivo. Qual que é o objetivo lá na frente? Justamente que a Ju falou de divulgação, o que você quer realmente apresentar, o que o leitor vai ver. Eu acho que isso é um detalhe que também faz parte do planejamento. E, às vezes é uma coisa que a gente fala muito na jornada, a gente fala muito, acho que até mesmo nos vídeos e tal, nas aulas. Você, no planejamento, antes de você escrever a história, você já sabe para quem você está escrevendo, como você vai divulgar, como que você vai, qual vai ser o objetivo dessa história. Não é necessariamente depois que você escreve. E isso acaba aparecendo nas entrelinhas da história também, né? Sim. Não, é aquilo, eu acho que o escritor, ele tem que ter muito disso, né? Eu falo sempre dessa questão do escritor ser pesquisador antes de ser escritor, mas por causa disso. O que a Giovanna falou, faz sentido quando você tem uma história com um personagem, você ter o backstory desse personagem, né? Eu acho que desenvolve muito. É que tem muita gente que não tem É a praticamente paciência. obrigatório. Tem muita gente que não tem paciência de fazer isso, acha que não é importante. Mas é legal até você falar isso, o quanto isso é de fato importante para exatamente o que você falou. Peraí, eu tenho que entender o que eu tenho nas minhas mãos, qual é o personagem que eu tenho aqui e como que eu vou encaixar ele dentro da minha história, né? Como que ele vai me ajudar a contar essa determinada narrativa, né? Porque às vezes você tem um personagem com uma boa história, mas que, tipo, ele não se encaixa para a história principal que você está fazendo. Exatamente. Faz muito sentido, assim. Eu pego no pé de vocês, mas é por um bom motivo quando eu falo dessa questão do planejamento da construção do personagem. Porque isso vai acabar impactando no restante da história como um todo, né? Mas, assim, eu tenho histórias também com muitos personagens, só não são os principais, né? Só não são todos principais. E até puxando o gancho, acho engraçado que eu estava pensando nesses dias, que de uma história, qual foi a história? De Boku no Hero. Que tinha, eu vi um vídeo no TikTok de algumas pessoas reclamando por que Boku no Hero tinha muitos personagens e nem todos os personagens eram desenvolvidos. Porque aí você acaba colocando um personagem novo e aquele personagem não tem tanto espaço para ser desenvolvido. Mas eu acho, uma coisa que eu estava refletindo, tá? E qualquer outra pessoa pode discordar. Apesar de os personagens principais, acho sim que eles têm que ser bem desenvolvidos. Mas às vezes vão ter personagens que realmente o papel dele é aparecer, cumprir uma função e ir embora. Às vezes, de fato, você não precisa contar a história da vida daquele personagem ou dar um grande palco para ele, para que a pessoa, né, seja extremamente desenvolvida ali dentro. Mas, na minha opinião, se você não vai contar a história daquele personagem, você tem que fazer ele ser carismático, porque se o personagem ele não tem carisma e ele não tem história, para mim, isso foi o motivo
se você citou o Boku no Hero, professora, eu desisti de Boku no Hero, e foi esse o motivo. É maravilhoso Boku no Hero, como Eu assim? Não gosto. fale mal de Boku no Hero. Mas, por exemplo, você pega o... Tá, falando então de Boku no Hero, já que você gosta tanto. Aquele vilão lá, que é provavelmente acho que é o meu personagem favorito lá, o Gentle Endeavor. Criminal. Não, Ah, tá. Gentle Criminal. Eu adoro esse personagem. Eu adoro esse personagem. E ele Porque passa muito rápido, na ele passa verdade. rápido. Mas mesmo com ele passando bem rapidinho, consegue contar uma história curta e legal, e ele tem um carisma legal. Então, mas mesmo que você nem precisava da história dele, só deixa o personagem ser carismático. Porque eu não gosto de ter um personagem por ter. Eu Sim. acho, mesmo que seja, mas ele tem que estar lá para fazer isso. Mas faz o leitor gostar de ver ele lá. Menos que um pouquinho. Depende, por exemplo, porque tem outros personagens, e aí eu acho que a gente entra naquela questão de talvez nem todas as histórias agradam todas as pessoas. Por exemplo, Bleach, eu não consigo engolir Bleach de jeito nenhum. Assim, não. Nem adianta fazer cara feia. Você fala mal de Boku no Hero, agora. Bleach, pra mim, é uma história extremamente repetitiva, assim, os arcos são extremamente repetitivos, e pra mim os personagens são extremamente irritantes. Eles me irritam de uma forma que eu não consegui continuar assistindo. Tem uma menina lá que ela me tira do sério de tão irritante e pamonha que ela é. O pessoal fala mal da Sakura, mas ela, pra mim, é pior do que a Sakura. É a ruiva? É ruiva, de cabelo rosa, não sei, eu nem lembro, assim, muito bem. E, assim, eu tô pensando insuportável mesmo. Eu acho ela, gente, pelo amor de Deus, e os outros personagens também, assim, não me coisou, mas tem gente que adora, né? Então, mas assim, pra mim, Boku no Hero, na verdade, eu gosto muito de pegar até exemplos de personagens, porque eu vejo muitos personagens, muita ambiguidade nos personagens. Acho que isso que me atrai muito em Boku no Hero. Eu vejo muita ambiguidade no sentido de que você tem personagens que eles são heróis, dito heróis, mas ainda assim eles fazem coisas que não são coisas de heróis, entendeu? Tem personagens que eles não têm a característica de herói, mas eles têm certas atitudes que talvez um herói teria que ter. Fora tratar essa coisa toda de herói como uma coisa mais comercial. Então a gente tem o Endeavor ali que começou mais como um antagonista do que como um herói de fato, e agora que ele tem mudado um pouco, enfim. A gente tem toda essa questão da conturbação da sociedade. Eu acho que para a construção de mundo é legal essa conturbação da sociedade e tal. Entendo que Midoriya não é o protagonista mais carismático de todos os shounens aí, eu super entendo isso. Mas acho que compensa os outros personagens. Acho que o jeito de... Uma coisa que me chama muita atenção em Boku no Hero é que lá, de fato, os profissionais são profissionais e os alunos são alunos. Isso é uma coisa que eu gosto. Porque em outros animes, a gente tem, por exemplo, Naruto, a gente tem os alunos derrotando o monstro maior e os Jonins, que deveriam ser os baita profissionais, sendo derrotados por eles. Isso me tira do sério. Mas Boku no Hero também, né? Não, nem sempre. Porque, olha só, quando você tem toda vez que você tem um vilão maior, geralmente quem derrota esse vilão maior não são os alunos. Os alunos, eles não conseguem derrotar. No máximo, eles tentam escapar, alguma coisa do tipo. Mas, geralmente, quem briga com os vilões maiores são os profissionais, não os alunos. Por exemplo, na última saga agora, até quem teve, tipo, os alunos, eles estão ali e tal. Quando o Iron Might bateu de frente com... Quando o Bakugou foi sequestrado, acho que é um bom exemplo. Quando o Bakugou foi sequestrado, os alunos foram, vamos salvar o Bakugou e tal. Chegando lá, eles, na verdade, toda a liga de super-heróis, mais a polícia, os investigadores, eles já estavam trabalhando nisso por trás. Entendeu? Eles estavam inocentemente achando que eles iam fazer alguma coisa, e na verdade, quando eles chegaram lá, eles viram que eles não foram capazes de fazer absolutamente nada, porque eles eram meros alunos. As únicas coisas que eles conseguiram fazer foi, de fato, conseguir escapar com o Bakugou, porque bater de frente e lutar, eles não iam conseguir. Entendeu? Eu ainda acho que não é o melhor exemplo, mas isso é um ponto muito interessante, de quando você tem essa relação de aluno-mentor, é bom você retificar, você mostrar que existe uma diferença. Porque realmente, se você vê grande maioria das histórias, shonen, não sei o quê, não tem diferença do aluno pro mestre, porque o aluno vai lá e desce o cacete pro vilão que o mestre não desce. Exatamente, eu acho isso um absurdo, assim. Mas pra mim, Boku no Hero, em vários momentos, ele deixa isso claro. Mas enfim, estamos de acordo que você não gosta de Boku no Hero, eu não gosto de Bleach, tá tudo certo. Assim, depois de um papo super longo e legal, sim, é isso aí, tá definido. Mas é legal porque, assim, tipo, lógico, eu não assisto tanto quanto vocês.
Tipo, eu pego trechinhos das histórias, eu não consigo pegar tudo. Mas é um detalhe legal, que eu olhava para isso, mas eu não entendia o que estava olhando, que eu estava vendo nas histórias, que era ver tipo, os alunos, os aprendizes, superando muito fácil e rápido os seus professores. E aí ficava tipo, cara, tá, legal que ele tá que o professor está se superando, mas e pelo menos eu tenho muito isso comigo. Quem está vendo essa história, quem está lendo essa história, está se inspirando nela. E se ele realmente gosta muito de paixão naquela história, ele vai querer refletir isso na vida dele. E como que ele vai se sentir quando ele perceber que não é sempre que o aluno vai superar o professor? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Porque, assim, principalmente agora, depois de treinar e de passar pela jornada, eu entendo essa responsabilidade do escritor com suas histórias, né? De você trazer nas histórias, mesmo que elas sejam de fantasia, de ficção, mas trazer um pouco do que é o real para a gente, do que realmente a gente passa, espelhando as decisões dos personagens, transformando os personagens exatamente como a gente é, as decisões que a gente pode tomar, seja elas erradas ou não, boas ou não, que nem essa questão do herói. O herói é perfeito. Um dos exemplos clássicos é o Super-Homem. Tipo, ele é tudo perfeitinho, bonitinho. Mas você não tem mais isso. Tipo, eu acho que eu vi essa frase na série do Loki, né? Porque eu sou Marvete, então eu fico mais na Marvel. Mas, assim, que ninguém é tão mal. Ninguém é tão mal e nem tão bom. Um negócio assim. A gente tem essa dualidade na gente. E o pouco que eu assisti do Boku no Hero, eu vi isso. Essa dualidade sempre com você. Não estou defendendo vocês, tá? Isso me leva ao ponto de que eu sempre quis ler uma história em que o protagonista é o vilão e não o herói. O que é bem comum. Tem. Mas tem. A gente tem Death Note, que a gente tem o protagonista como vilão. Mas eu quero que o vilão vença. Eu também. Não, em Death Note ele venceu a primeira briga, né? Depois eles cagaram no segundo round, desculpa o palavreado, que eu não. Aquele final ali, depois que acontece com ele, pra mim não faz sentido. Mas então, dá uma saudade, sabe? Eu queria que ele tivesse uma história vencido com também. vilão. Eu nem digo só em anime, em livro, em várias mídias, assim, é muito difícil você ver a história contada de vilão. O que você tem muito mais o anti-herói, né? Do que necessariamente vilão. Talvez, eu acho que as pessoas. Não sei. Do herói vencer até que ponto? Do herói não, do vilão vencer até que ponto? A gente talvez tenha Attack on Titan, Eren conseguiu realizar o desejo dele, né? Eu gosto de história que o herói ganha do vilão, mas o vilão vence porque ele mostra que ele estava certo. Por exemplo, em Devilman. Devilman não. Devilman, né? Devilman Crybaby, acho. Fala. Não vi até o final, não. Eu tinha um exemplo melhor. melhor. My Crybaby? Eu não sei se eu vi até o final esse anime. Eu não lembro se eu vi até o final. Eu não tô me lembrando agora, mas eu tinha um exemplo bom. De quando o vilão mostra que o ponto dele estava certo, sabe? Isso eu acho muito legal. Cara, isso me lembra uma coisa que eu acho que a gente conversou quando eu estava fazendo a jornada. É você construir vilões que os objetivos dele e a justificativa dele, se você olhar no ponto de vista dele, faz total sentido. E dependendo de como você olhar, pode ser que você concorde com isso. E aí eu até tive um negócio assim de ideia aqui agora. É que, vamos pensar que a gente está falando de histórias de personagens que a gente cria, que a gente escreve. Mas que se a gente olhar numa forma geral, aquele personagem, ou se a gente olhar a gente na nossa história, nós somos os protagonistas. Mas e na história da outra pessoa que convive comigo, eu posso ser o vilão da história dela. Eu acho que é essa questão do ponto de vista, né, de você trazer nessas histórias e conseguir trazer esses vilões. Porque eu acho que se a gente pensar mesmo e olhar, tem como construir histórias dos vilões e trazer esse arco em que ele não vai necessariamente perder ali naquela história, né?
Porque Mas você eu traz acho. essa ideia de convicção, de que, justamente o que você falou, o herói vence. A questão lá do bem e do mal, o bem vence. Mas tem um detalhezinho que aquele vilão falou que faz total sentido e que vai deixar aquela pulga atrás da orelha de quem termina de ver a história. E eu acho interessante também quando a história tem mais de um vilão de tipos diferentes, por exemplo. Acho que toda história, eu acho, assim, na minha opinião, toda história tem que ter esse vilão, que ter todo o desenvolvimento, ponto de vista, não sei o quê. Mas eu também acho muito bom quando tem um vilão, tipo um Coringa da vida, que é mal porque é mal. E eu, Apesar do Coringa ser mal porque ele é mal, ainda assim ele tem. É diferente, eu acho diferente falar que o Coringa é mal por ser mal, sim, porque ele eu acho que mal vence. por ser mal, eu acho que é tipo, sei lá, o carinha de Sexta-feira 13, entendeu? A gente não tem nenhuma história por trás, o cara só mata, não tem objetivo nenhum. Só que o Coringa, ele tem prazer em fazer o que ele faz, entendeu? Então é meio por prazer, mas... Então, eu acho legal você entender a função do seu vilão, tanto nos seus personagens quanto na história. Sim. Por exemplo, às vezes um personagem nesse sentido de mal porque é mal, é legal porque às vezes ele bota o protagonista para pensar. Por exemplo, o protagonista tem todas as convicções, ideias, não sei o que dele, e chega um cara que quebra tudo isso, que mostra para ele que, tipo assim, vamos pegar um protagonista muito otimista. E aí um vilão muito bonzinho, muito otimista. Aí vem um vilão malvado que só mostra para ele que o mal é real. E bota isso na cabeça dele. Existe o mal. É uma latida de cachorro. Existe o mal, você tem que lidar com o mal. E, e vilões, assim, bem desenvolvidos também. Que um vilão bom é um vilão que bota todo mundo para pensar. Eu acho isso. Às vezes não a pessoa que está lá vendo, mas tanto o leitor quanto o protagonista. Sim, abala as estruturas, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas ignoram do próprio vilão, é entender que ele não está ali simplesmente para ser a parte mal da história ou só o cara que vai fazer o protagonista brilhar. Não, ele é uma peça fundamental, importante para toda a narrativa como um todo, né? Ele tem um papel fundamental ali, os ditos vilões dentro da história, né? E é sempre bom pensar. E a gente falando sobre essa questão de vilão vencer, ou pelo menos o plano do mal vencer, né? Vou citar aqui de novo. Para mim, Attack on Titan foi legal. A gente está chegando no ponto que a gente chega hoje. Infelizmente, o final não é tão final assim como a gente gostaria. Mas, pelo menos até o final, que eu já li o mangá, então eu sei qual é o final. A gente tem ele, pelo menos, o prazer de ver o Eren fazendo o estrondo, né? Destruindo o meio mundo. Não é que a gente seja a favor de genocídio, tá, gente? Por favor, não é isso. Mas a gente ver um lado diferente, tipo, um rumo diferente nas histórias, né? Que não foi tudo terminou feliz. Teve ali uma baita de uma tragédia acontecendo, né? E é que quebra o padrão das histórias comuns, né? Dos finais mais comuns, que todo mundo se salva, feliz, pelo menos até um pedaço, né? Tem um pedaço para frente do final ali que não é tão satisfatório. Eu, como boa Marvete, eu lembro muito da construção do Thanos. Eu acho que poucas pessoas não pararam e pensaram que, pô, cara, o que ele tá fazendo, o objetivo dele, a justificativa dele faz sentido, cara. Ele provou com a própria, tipo, o próprio planeta dele foi prova do que ele queria fazer, do porquê ele queria fazer. E foi assim, foi algo que, pelo menos no cinema, né? Não cheguei a ver nos quadrinhos. Mas que quando você vê ali o final da primeira parte, ele vencendo e fazendo aquele estrago todo, você para, tipo, como assim, cara? Nenhuma história termina com o vilão ganhando desse jeito. Não faz sentido. E mesmo na segunda parte, que a equipe acaba conseguindo fazer toda aquela batalha, e vence, destrói Thanos, ainda fica marcas do que ele fez. E faz você pensar. Então, eu acho que esse é a maturidade de você desenvolver a história. Não é colocar um vilão só porque ele é o vilão, um herói só porque ele é o herói. Tudo, absolutamente tudo. Cada detalhe da história faz sentido e faz você refletir. Acho que essa é a grande magia de contar histórias. Exatamente. Isso é legal. Eu acho que cada vez mais a gente tem outros autores tendo essa
perspectiva, acho que mais vilões bons vão surgir, e tem sido, na verdade, cada vez mais, isso que você falou, Giovanni, eu acho que os vilões tinham colocado mais em destaque até do que os próprios mocinhos dentro da história, meio que tentando roubar a cena, porque eu acho que quebra um pouco do padrão do que a gente está acostumado, né? Então, acho que o pessoal... os leitores em si, os espectadores em si, estão até buscando mais esse tipo de história do que histórias mais comuns, né? Uma mídia recente que eu recomendo para todo mundo que quer aprender mais sobre vilão é o segundo filme do Gato de Botas. Se vocês vão concordar, que tem dois vilões e um grupo antagonista que cada um desenvolve de forma perfeita, cada um tem uma função diferente. A gente tem o dedão lá. Como é que é? Big Jack Horner, eu esqueci como é em português. Enfim, a gente tem um vilão que é vilão porque ele é mau, e ele é excelente, ele é um alívio cômico. A gente tem o Lobo, que é um vilão que faz o protagonista pensar, que faz ele rever os conceitos dele, o que ele tá fazendo, se ele tá certo. E a gente tem um grupo antagonista que antagonista não, rival, assim, mas serve um vilão que eles estão na própria jornada deles e que eles têm os próprios conflitos deles, mas que é muito interessante você acompanhar. Eles têm esses três elementos diferentes, enriquece tanto a história e até o modo como o principal vê as coisas, eu acho isso excelente. Sim, eu vi vários comentários sobre, não assisti ainda, mas um comparativo que eles fizeram, que é uma trilogia que daqui a pouco vai ganhar mais, na verdade não, são 4 já, não lembro, que eu amo de paixão e também traz um pouco disso, Kung Fu Panda, que parece um filme muito bobo, mas a narrativa dele é muito bem construída. Eu acho, na minha opinião, que Kung Fu Panda tem o melhor desenvolvimento de personagem. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. É muito o melhor protagonista, na minha opinião, não tem nenhum melhor. Ele é muito bom, e cada filme, de fato, vai desenvolvendo um pouco mais da camada daquele protagonista. O primeiro a gente fica muito mais nessa questão dele da luta, o segundo a gente vai tratando camadas mais profundas, nossa, o terceiro, então, é fantástico, é muito bom. Acho todos os três, assim, exatamente, eu sou apaixonada. Acho que a DreamWorks brinca um pouco mais com isso, né, de fazer histórias até mais, animações mais adultas, mais realistas nesse sentido de construção de personagem, né? A gente tem ali começando por um próprio Shrek, que era botando o mundo de contos de fadas avessas, né? Que quem disse que o final feliz era a princesa virar princesa, eles já começam já com isso, e todas as outras obras deles, eu acho que eles puxam bem mais para essa questão. Como Treinar o Seu Dragão, também a gente tem alguns finais. Isso, Sensei, era esse exemplo que eu queria lembrar. O final de Como Treinar o Seu Dragão. O vilão. Não vi o final. Não vou falar o final, então. Não, mas pode dar um exemplo, Mas o que eu tava dizendo de vilão que vence no final por exemplo, de Como Treinar o Seu Dragão 3. O vilão lá tem uma cena que eu acho lá maravilhosa. Que ele é meio que a contraparte do Soluço. A gente tem o Soluço que cresceu virando amigo dos dragões, e aquele vilão se encontrou naquela mesma situação. Ele tava lá com um Fúria da Noite, que ao invés de salvar, que nem o Soluço fez, ele matou, ele começou a virar um caçador. É uma contraparte muito interessante, porque ele bota o Soluço para pensar, o Soluço tenta convencer ele, não, mas isso não tá certo, vê o que aconteceu, agora a gente é amigo dos dragões, não sei o quê. Aí ele, vê o que aconteceu. E aí vem, assim, relembra aquela cena do segundo filme do pai do Soluço morrendo. E Sim. Bota o Soluço. E no final ele estava certo. Os humanos e os dragões não podem conviver juntos harmoniosamente. Porque sempre vai ter alguém como ele, sempre vai ter um caçador. Sempre vai ter um conflito. Não, e como, assim, eu acho que eu não consegui acompanhar o restante de Como Treinar o Seu Dragão depois desse, acho que foi o 2, né, que o pai dele morreu, que você viu o Soluço matando o pai dele. Porque, assim, o Banguela matando o pai do menino. Porque, assim, nossa, pra mim aquilo daí foi muito forte. Porque você tem o mocinho, né, se incorporando como vilão naquele momento e causando uma brecha de uma tragédia. E isso é uma coisa que eu carrego muito para uma das histórias que eu quero escrever, para justamente a atitude de um personagem tentando fazer a coisa certa, na verdade, gera uma tragédia desgraçada na vida de outras pessoas, entendeu? Porque
às vezes é o que acontece, né? Eu acho que isso, de fato, tira um pouco dessa... desestrutura um pouco a pessoa de falar assim, não, peraí, tem alguma coisa... Porque a gente vai entendendo os padrões das histórias, a gente vai muito no automático. Quando a gente quebra alguma coisa da estrutura padrão comum, a gente chama a atenção de novo do leitor para, peraí, isso daqui não é o convencional, eu não consegui encaixar as pecinhas para descobrir já o final. Alguma coisa diferente está acontecendo nessa narrativa e vai chamar a atenção de uma forma diferente, né? Interessante. Né? É mostrar a vida real. Eu acho que é isso que está chamando a atenção. Acho que de tudo que eu tenho visto nesses últimos tempos, essas quebras de padrões das histórias, eu, Jaqueline, enxergo como demonstrar o que é a vida real. É a arte refletindo a vida, né? Você dizendo, olha, o personagem aqui, ele está passando, lógico, dentro da sua ambientação, mas ele está passando a mesma dificuldade que você. Ele também tem decisões, ele também acaba tomando atitudes, tendo decisões que, de repente, não vão levar a coisas boas, vai acontecer tragédia, vai acontecer coisa ruim. Mas aí é que pega o detalhe do escritor depois. É mostrar que, mesmo ele tendo a mesma realidade que a sua, que o leitor que está lendo a história, você também consegue. Vocês passam pelas mesmas coisas. Basta uma atitude para você continuar persistindo e também alcançar o sonho, seja lá o que ele for. Eu acho que é isso que está pegando nessa nova pegada, dessa nova vibe das histórias. É você mostrar, você tocar naquilo que o leitor passa no dia a dia. Exato. Transformar personagens mais reais, né? Exatamente. Acho que são uma das coisas mais importantes. Exato. E aí, a gente já se encaminhando para o final. É aquilo, passa muito rápido. Estamos 1 hora aqui, passa muito rápido. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre muitos pontos aqui. Você já deu várias dicas legais, Giovanni. Mas, assim, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, ainda mais legal que você já tá ajudando uma amiga que está começando, né? Se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora neste caminho para destravar e justamente deixar de ser só o fã e passar a ser um escritor, como você conseguiu ser, manda aí. Qual a dica você daria? Ainda olha para a câmera e fala assim, amiga, isso também é para você. Pessoal, olhem bem nos meus olhos, tá? Não trabalhem com grupos. 3 tá bom. 3 pessoas. Amigos, tá ótimo. Não, isso é ótimo para ver. Tá vendo? Não é? Troca de experiência. Troca de Troca de experiência. Troca de experiência. Eu acho que em qualquer jornada, em qualquer, sei lá, carreira, qualquer lugar, você ter alguém para compartilhar o que você está fazendo é excelente, porque tipo, a gente está conversando aqui, a gente não combinou nada do que a gente está conversando, mas a gente aprende pra caramba. E a gente sai, tipo, renovado, a energia totalmente assim, no máximo, porque você aprende muito. E é na troca de experiências. Exatamente. Não, e é ótimo, assim, não é que você nunca vá escrever história em grupo, né? Você quer escrever o próximo One Piece? Tudo bem, pode ser possível. Eu acho maravilhoso, só é difícil, mas eu acho maravilhoso. Exatamente. Começa com 3, né? Desenvolve os 3 primeiros. Não queira subir uma escada pulando 5 degraus, mesmo que você seja alto. Exatamente. Não, Diga, Sensei. Não, o que eu acho legal é que se a gente pega até esse exemplo mesmo de One Piece, enfim, ele começou com poucos, as pessoas foram sendo adicionadas no grupo aos poucos, e não de uma vez, até isso também. A dica que eu tenho é começa com calma. Os autores que são grandes agora não começaram grandes, eles foram escrevendo pequeno, eles devem ter escrito coisas que você nunca nem ouviu falar. Mas então vai com calma, vai dando seu tempo para você entender o que você quer escrever, do que você é bom de escrever, o que você vê que vai para frente, e quando você perceber, você já vai ter que estar escrevendo um monte de coisa. Incrível. É isso Só aí. vai devagar, pressa. Exatamente. E aí você vai, nesse caminho, você vai tendo mais experiência, desenvolvendo mais coisas, aprendendo qual é o seu estilo. E aí, uma hora... E também, outra coisa importante, também não se cobre demais. Tipo assim, nossa,
ontem eu não escrevi, então hoje eu tenho que escrever pra caramba. Também não vai parar de escrever nunca, mas não vai ter o É o tempo pra você. equilíbrio. Mas vai ter o seu tempo como escritor, vá com calma, respire fundo. Quando você se sentir assim, pô, agora eu vou escrever um negócio legal. Vai lá, senta e escreve. Não gostou? Calma, não é o fim do mundo. Você tô sempre apertar backspace e apagar. Exatamente. Exatamente. E é sempre um equilíbrio, né? Nem é você também ficar o louco de escrever todos os dias, mas também nem é você simplesmente sumir da sua história escrevendo mais. Tem sempre um equilíbrio. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Giovanni, vende seu peixe agora. Onde que as pessoas podem achar a sua história para ler, se elas quiserem ler? Onde que está agora o Coração de Aço? Está lá no Wattpad ainda? Qual é o Wattpad? Continua no Wattpad, no Cicar, um pouco difícil de escrever. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então. Vou pegar lá e vou deixar aqui. Deixa o link. E está no Wattpad, é isso. Então, ótimo. E as próximas histórias, tem novidade chegando por aí já? Ou ainda está só nos exemplos, só no exercício, como você falou? Eu acho que eu vou começar ainda esse ano. A que eu estava falando do bardo, em breve. Quando eu definir direito o que eu vou fazer, se eu vou fazer mesmo esse negócio de vários one-shots de personagens, eu vou ver com cuidado, mas eu pretendo publicar em breve. Tá correndo legal, tô gostando. Legal. Então tá bom. Jaque, muito obrigada pela participação também, como sempre. É sempre muito prazeroso participar dessas conversas. É uma coisa que a gente comentei com você, né? Eu já estava com muita saudade disso, porque, cara, é muita coisa que a gente aprende, é muita ideia que sai e muita injeção de ânimo, porque se tem uma coisa que às vezes acontece que talvez nem todo mundo fale. No meio da jornada de todo mundo, às vezes bate o desespero, bate o desânimo, você precisa dar um tempo. E é esse tipo de injeção de ânimo que faz a gente levantar e continuar. Porque a gente vê que é possível. E no nosso caso, se você quer ser escritor, acredite, porque é possível. Exatamente, é possível. Já dá o like nesse vídeo, já curte, comenta, compartilha. As pessoas geralmente só tomam uma atitude. Então, a atitude é você primeiro clicar no link para ir conhecer a história do Giovanni, esse trabalho incrível de Coração de Aço que ele fez e acompanhar as próximas histórias dele. E a segunda é se inscrever nesse canal, beleza? Gente, muito obrigada, Giovanni. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado, gente. tava com saudade de aparecer. A gente também estava com saudade. A faculdade, quando começa, puxa um tempo, né? Dá uma puxadinha. Com certeza. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. E até a próxima. Até mais. Falou, gente. Até a próxima.